Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao Coisa da Tainara. Para começar, eu quero perguntar: você já considerou que no século XIX houve mulheres fotógrafas atuando aqui no Brasil? Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Tainara Vasconcelos, historiadora, mestra e doutoranda em História pela Federal Rural do Rio de Janeiro. Tenho especialização em arte, sou fotógrafa, coordeno o grupo Imago, que é um grupo em História e Imagem, e minhas áreas de pesquisa e concentração são História e Imagem, História da Fotografia, Representações Visuais e Semiótica. E hoje eu quero exatamente falar desse tema que é pouquíssimo falado: onde estavam as mulheres fotógrafas no Brasil do século XIX. Eu sei que, por um senso comum, as pessoas pensam assim: não devia existir mulheres atuando na fotografia. Mas, na verdade, por mais que seja um número bem pequeno, elas estavam ali e hoje eu quero trazer luz a essas histórias para vocês. Antes, eu acho interessante trazer um contexto da história da fotografia. A fotografia ela é lançada ao mundo ali em 1839, na França, a partir da daguerreótipo, que foi o primeiro equipamento fotográfico comercializado no mundo todo. Várias pessoas, pesquisadores, estavam fazendo pesquisas para tentar chegar na técnica fotográfica, né, para conseguir imprimir uma imagem e uma superfície durável, então uma imagem que durasse, que perdurasse durante algum tempo. Isso é interessante porque, por mais que o anúncio público da fotografia tenha sido feito em 39, já em 32, Hercule Florence, que era o francês radicado aqui no Brasil, ele havia usado o termo fotografia pela primeira vez aqui em Campinas. Então, antes desse termo ser popularizado lá na Europa, né, que fotografia significa escrever com a luz, antes disso, esse termo já havia sido usado aqui no Brasil. E, portanto, o campo da fotografia, né, por ser uma área tecnológica, ele se tornou majoritariamente masculino. E assim, a história das mulheres, as obras delas foram marginalizadas, foram relegadas pela história tradicional, e nós acabamos não sabendo, não temos acesso a isso. Vou compartilhar aqui uma imagem com vocês que eu acho que fica melhor para vocês acompanharem a linha de raciocínio, tá bom? Então, a falta de acesso à educação formal e a cultura patriarcal da época impediam a participação e a visibilidade das mulheres que atuaram como fotógrafas no século XIX. E aí eu lhe pergunto, onde estavam essas fotógrafas? Porque apesar do Brasil ser um dos berços mundiais da fotografia e abarcar uma gama de fotógrafos aqui, ter incentivo da família imperial para a fotografia, terem diversos cursos de fotografia sendo ministrados no Brasil no século XIX, a presença documentada das fotógrafas mulheres é muito escassa. Eu trouxe aqui 2 exemplos de fotógrafas que atuaram em outros lugares do mundo, como a Antonieta de Correvant, que já em 1843 ela abria o primeiro estúdio fotográfico ali na França. Nós também temos a Lady Clementina, que no Reino Unido ela foi a primeira fotógrafa de moda. E os possíveis motivos para esse apagamento das mulheres, eu atribuo aos papéis de gênero grandemente engessados, fortemente engessados, ou seja, aquela expectativa do que era o homem e a mulher na sociedade, quem devia ser o líder viril e protetor, e quem devia ser dócil, submissa e cuidar da família, aquele que ocupava o local de cabeça de casal, ou seja, aquele que de fato era o líder que se apresentava publicamente, que fazia o gerenciamento dos negócios e realmente era essa pessoa que tomava a frente, geralmente, inclusive juridicamente, era o homem, sendo as mulheres então relegadas a esse local de adjutora, daquela que fazia o complemento, a ajuda a esse homem. Além disso, tinha a questão da própria concentração de renda na mão desses homens, né? Porque se eles eram os líderes da família, então essa renda era concentrada na mão dele, o que impedia que essas mulheres elas administrassem os seus próprios bens ou fizessem as coisas quais elas tinham vontade, como talvez comprar um equipamento fotográfico, fazer um curso, abrir um espaço fotográfico, enfim. E os obstáculos sociais, né? A gente não pode desconsiderar que era uma época de muita pobreza, era um país imperial, né? Então nós tínhamos uma situação de escravidão, obviamente tínhamos um grupo abastado, mas nós também tínhamos um grupo muito grande de pessoas que não eram abastadas e que tinham que trabalhar para conseguir sobreviver. E isso também interfere na própria questão da clientela, porque se você tinha papéis de gênero bem engessados nessa sociedade, as pessoas queriam ser fotografadas por uma mulher, elas acreditavam que as mulheres tinham condições
técnicas de realmente dominar aquela tecnologia, aquele saber e entregar um trabalho de altíssima qualidade, como que essas mulheres teriam acesso a esse material? Os comerciantes iriam fazer negócios com elas ou não? Porque boa parte desses materiais eram comprados na Europa, em viagens que os fotógrafos faziam para a Europa e também para fazer cursos, né, e adquirir novas técnicas fotográficas lá na Europa. E essas mulheres eram frequentemente relegadas a um papel secundário e consideradas apenas auxiliares ou amadoras. Então, no século XIX, a fotografia era um negócio familiar. No momento que uma pessoa abria um estúdio fotográfico, geralmente um homem abria um estúdio fotográfico, toda a família começava a trabalhar junto. A esposa, as filhas, os filhos, começavam de alguma forma a trabalhar para aquele negócio acontecer. E essas mulheres, mesmo quando fotografavam, não eram consideradas as fotógrafas, porque nessa época era muito claro que havia um nome fantasia para os estúdios, ou então que a maior personalidade recebesse o nome daquele estúdio, né? Então, eu vou no Fotografia Alemã do Alberto Henschel e esse estúdio é do Alberto Henschel. Não importa se tinha 10 fotógrafos trabalhando ali, eu vou no estúdio do Alberto Henschel, assim como também acontece hoje. E, portanto, os trabalhos dessas mulheres eram ignorados ou então atribuídos aos seus maridos, pais, irmãos, o que perpetuava o apagamento das suas identidades, das suas trajetórias. E nós encontramos também pouquíssimos registros públicos das suas participações na sociedade, em exposições e nos anúncios públicos que eram feitos nos jornais, revistas e periódicos. Tanto que no Dicionário Histórico Fotográfico, que é o maior livro que fala sobre a trajetória dos fotógrafos aqui no Brasil, um compilado feito pelo historiador, que também é fotógrafo Boris Kosoy, ele cita apenas 8 mulheres como fotógrafas num período de 68 anos, correspondendo ali a 1842 e 1910. Provavelmente, essas mulheres que fotografavam, elas assinavam a fotografia apenas com as iniciais, ou elas nem eram creditadas como fotógrafas, ficando ali como sem nome, ou então esse fotógrafo principal, esse homem levando os créditos. E esse tipo de apagamento, inclusive, era muito comum na literatura, na pintura, na ciência. Havia, inclusive, um roubo do material produzido pelas mulheres, pelos homens que trabalhavam com elas, ou eram da família delas, enfim. Inclusive, é difícil de nós encontrarmos registros das fotografias tiradas pela própria princesa Isabel, mesmo que nós saibamos que ela fez aulas de fotografia. Então, se ela fez aulas de fotografia, por certo, ela também fotografou. E nós não temos acesso a isso, mesmo ela tendo sido princesa regente do Brasil. E aqui eu trouxe uma galeria das sobreviventes a esse apagamento, ou seja, aquelas mulheres que, mesmo com toda dificuldade, nós tivemos acesso ao trabalho delas, a quem elas são, e nós sabemos quem, de fato, elas são, ou temos aí alguma estimativa. Em primeiro lugar, eu quero mostrar a Madame Lavenu. Ela era provavelmente francesa, era casada com Hippolyte Lavenu, que era um afinador de piano, marceneiro e também fotógrafo. Ela, com certeza, foi uma das primeiras mulheres fotógrafas do mundo e também uma das primeiras mulheres a comercializar daguerreótipos no mundo e aqui no Rio de Janeiro. Ela teve o primeiro estúdio fotográfico do Rio de Janeiro, um dos primeiros, na verdade, do Rio de Janeiro, que ficava no Hotel Itália, e ela também atendia a domicílio. Ela, além de tudo, oferecia acessórios para a realização de fotografias e cada fotografia sua custava entre 12 a 15 mil réis. Em 1842, ela participou como daguerreotipista da exposição da Academia de Belas Artes, aqui no Rio de Janeiro, com alguns retratos daguerreótipos que ela tirou e também com uma cópia de gravura. Para vocês terem noção, essa exposição ela era feita quase que anualmente, ali naquela época, para mostrar os melhores trabalhos. E ela levou os seus trabalhos, mesmo ela não fazendo parte da academia, inclusive esse trabalho foi citado num jornal. Ela se estabeleceu como daguerreotipista em Minas Gerais e os retratos delas foram elogiados publicamente pela nitidez e pela perfeição de todos os traços, né? Além, obviamente, das boas maneiras da fotógrafa. Então, vamos lembrar que a gente estava falando que em 1839 essa fotografia foi lançada mundialmente, em 1843 a Madame Lavenu já está sendo publicamente elogiada, não só pelos modos delas enquanto uma dama na sociedade, lembrando daquela questão do papel de gênero,
gênero, mas também pela qualidade do seu trabalho. E se a gente considerar, nessa época a fotografia era uma tecnologia tão recente que muitas pessoas tinham medo da fotografia. Algumas acreditavam que era bruxaria, não conseguiam entender como elas estavam se vendo em um papel e elas estavam, de fato, vendo uma representação visual delas. Isso até então não tinha acontecido. E, além de tudo, né, para poder concluir a trajetória da Madame Lavenu aqui no Brasil, que foi bem curtinha, em 43 ela também oferece os trabalhos dela como fotógrafa no jornal, ou melhor, como professora de fotografia, né, professora de daguerreotipia no jornal. E isso é incrível, porque, além de tudo, né, além de oferecer um trabalho de qualidade, ela apresentou seu trabalho numa exposição, ela vendia equipamentos fotográficos, ela oferecia acessórios para essa fotografia, né, para o ensaio ele ficar melhor ainda. O trabalho dela era valorizado, então ela colocava um preço interessante no trabalho dela e também se portou enquanto professora. Então aqui tem algumas matérias de jornais, né, primeira matéria é o anúncio delas, né, retratos pelo daguerreótipo, onde ela fala sobre o trabalho dela. O segundo quadro, que é esse maior, é o elogio ao trabalho da Madame Hippolyte Lavenu e, por fim, ela apresentando o seu trabalho enquanto professora de fotografia. A segunda mulher que eu acho que vale a pena nós mencionarmos é Isabel Jacinta Cunha Heckel, ou Heckel, que é conhecida como Madame Heckel. Ela nasceu no arquipélago dos Açores, em Portugal, e em 67 ela se casou com um fotógrafo prussiano. É importante considerar a quantidade de mulheres que casaram-se com fotógrafos ou com homens que mexiam com equipamentos fotográficos. Isso não é à toa. E no Brasil, eles atuaram juntos no ateliê fotográfico. Então, entre 1873 e 74, em virtude da debilidade do marido dela, ela assumiu os negócios, né, à frente do negócio como administradora e fotógrafa. E esse negócio, tal qual o estabelecimento do Alberto Henschel, que foi o maior fotógrafo empresário atuante aqui no Brasil, se chamava Fotografia Alemã e era ali em Porto Alegre, né? E ela desenvolveu uma técnica chamada luz tangente, que servia para fazer retratos nos dias sombrios e até mesmo nos dias chuvosos. Se nós considerarmos a questão da tecnologia, nesse momento você não tinha ainda flashes operando, então era preciso contar com a luz do sol, com a claridade para fotografar. E nesse momento, ela está dizendo que ela tem uma técnica que ela não é dependente da luz solar tão forte para ela fotografar. Então, isso já era uma tecnologia ali de alta qualidade. Ela participou da segunda exposição provincial do Rio Grande do Sul, ou também chamada de Exposição Comercial Industrial, em 1975, ou seja, ela não só fotografou, não só administrou, como ela também expôs o trabalho dela e não só o trabalho do marido. E quando o marido faleceu, né, e ela ficou conhecida como a viúva Heckel, ela ficou à frente do Fotografia Alemã, que nesse momento já estava sendo sediado lá em Portugal, porque eles tinham voltado para Portugal, até os primeiros anos do século XX. E eu achei interessante trazer que ela foi acusada de plágio por um também fotógrafo chamado Sr. Terragno, em que inclusive recebeu diversas honrarias ali da família imperial, e ela se defendeu publicamente no jornal em 1870, dizendo que ela achava injusto quando o Sr. Terragno atribuía a ela a alcunha de querer imitá-lo, quando ele também utilizou o nome luz tangente, porque ela falou, não é só você que pode tirar, né? Porque é certo que eu os tiro há muito tempo. Ela conta que ele desafiou ela a apresentar os aparelhos e ingredientes que ela usava, mas ela disse, ó, poderá vê-los quem quiser, o sistema é simples e não faço mistério para com as pessoas que visitam a minha galeria, podem para ver os aparelhos de que me sirvo. Então, achei super interessante isso, porque ela fez uma resposta pública a uma acusação de plágio, ela não se intimidou, de modo que isso afetasse o trabalho dela, ou até mesmo a reputação dela. E aqui ao lado eu mostro um verso da carta de visita, que era um estilo fotográfico muito comum no século XIX, e vem fotografia alemã, Madame Heckel, né, tirado por Isabel. E eu achei isso incrível e achei importantíssimo trazer também a vocês. Outra fotógrafa que eu acho que é importante de trazer é a Maria Brasilina de Magalhães Faria. A Maria, ela tem um ponto que é mais sensível na história dela, porque nós não temos certeza se de fato ela atuou como fotógrafa ou se ela só administrou o negócio familiar. Mas vamos lá.
Ela também foi casada com um fotógrafo, que era o Francisco Antônio de Faria, e ele havia se associado ao Henrique Deslandes, na Deslandes e Faria. Eles tiveram ali uma sociedade que durou em torno de um ano e meio e tudo mais. Eles tiveram uma atuação no Espírito Santo, onde ela tocou os negócios do família quando ela ficou viúva. E aqui do lado está exatamente o anúncio. Dona Maria Brasilina de Magalhães Faria, viúva do fotógrafo Francisco Antônio de Farias, faz ciente ao respeitável público que continuarão os trabalhos fotográficos na mesma casa, podendo para esse fim ser procurado, e ela continua ali falando, né? E no anúncio, a Maria ela pede uma proteção dos clientes para ela não cair em pobreza com a sua própria filha. Como eu disse, nós não sabemos se ela fotografava ou se ela apenas tocou os negócios. É provável que ela também soubesse alguma coisa de fotografia, né? Também administrasse o negócio de alguma forma. E ali, em 1879, ela se associa ao Joaquim Aires, formando a firma Viúva Faria Aires, mas a sociedade acabou não durando nem um ano, tendo então a companhia ficado só para o Aires. E trazendo a fotógrafa que eu acredito que mais se destaca pela trajetória, falo agora da Hermina de Carvalho Almeida da Costa, que ela foi a primeira mulher fotógrafa de Pernambuco. E ela também foi casada, ela casou em 71 com o Felipe Emílio Mena da Costa, com quem ela teve 2 filhas, e não se sabe o parentesco do Felipe com o Manuel Inocêncio Mena da Costa. E ele é importante porque ele também foi fotógrafo, ele assinava como Mena da Costa, inclusive algumas fontes, alguma bibliografia fica um pouco confusa, porque em dado momento os dois estão assinando como Mena da Costa, tanto o Major Mena da Costa quanto a Hermina de Carvalho Mena da Costa. E ele começou a atuar ali em 72, no Recife. Ele foi vizinho de estabelecimento da Hermina. Em determinado momento, ele foi sócio da Hermina. Nós não sabemos o parentesco deles dois, mas é importante dizer que o marido da Hermina, ele não era fotógrafo, ele era funcionário público. Então, a relação que ela teve com a questão da família dela não foi um legado familiar fotográfico até o que nós sabemos. Em 83, a Hermina inaugurou, já com alguns trabalhos em exposição, o seu primeiro estabelecimento fotográfico, chamado Hermina Costa e Companhia, na Rua Barão de Vitória, número 14, no Recife. E é interessante falar sobre isso, porque a Hermina ela foi a primeira mulher do Brasil a lançar um estúdio fotográfico com o seu próprio nome, ou seja, não era uma espécie de herança familiar, ela não estava administrando para o marido, não era um nome fantasia, era o nome dela, Hermina da Costa e Companhia. Em 84, ela participou de uma comissão imperial da Sociedade dos Artistas e Mecânicos para o recolhimento de impostos devidos por fotógrafos e retratistas. E ela também participou da quinta exposição artístico-industrial do Liceu de Artes e Ofícios e foi premiada com um diploma de mérito. Nesse meio tempo, a Hermina inaugurou o ateliê Fotografia Moderna em sociedade com outros fotógrafos, que eram o Joaquim Canelhas de Castro e o Major Mena da Costa, que tinha acabado de chegar no Maranhão. E lá, no outro ateliê dela, o Hermina Costa e Companhia, ela atuou juntamente com o Flósculo de Magalhães. O ateliê dela funcionou até 1895. Durante esse período, a Hermina foi muito ativa, não só como fotógrafa, mas ela se lançou a alguns concursos de fotografia, um ela perdeu, outro ela ganhou, ela participou de exposições, ela foi premiada com diploma de mérito, ela se associou a outros fotógrafos, ela foi elogiada publicamente em jornais, tanto pelo público quanto pelo próprio jornal. Ela se associou com esses fotógrafos, não só trabalhando junto no estúdio, mas em outros tipos de sociedade, em prol da classe dos retratistas. E ela foi a primeira fotógrafa brasileira a tocar, como eu falei, um ateliê com o seu próprio nome e sem nenhuma tutela masculina. E isso é importante porque a Maria Brasilina, nós não temos certeza se ela foi fotógrafa, mas a Hermina da Costa, nós temos total certeza que ela foi a primeira mulher brasileira a abrir um estúdio fotográfico por si mesma e a primeira mulher brasileira que temos certeza de ser fotógrafa, lembrando que ela era pernambucana. E muitos materiais de curso de fotografia atribuem essa posição a Gioconda Riso, que foi uma fotógrafa que nasceu ali em
97, faleceu em 2004. Ela teve uma vida muito longa, ela fotografou muito, teve um trabalho belíssimo, porém, na verdade, esse posto é da Hermina, e essa, inclusive, é a Hermina. Ela foi fotografada pelo Flósculo de Magalhães. É muito difícil de nós encontrarmos os retratos dos fotógrafos dessa época, sobretudo das fotógrafas, mas essa aqui é a Hermina. E aqui eu coloquei 2 anúncios, né? O anúncio dela para abrir o Hermina da Costa Companhia, em 1883, e o anúncio dela para abrir o Fotografia Moderna. Outra mulher que atuou ali no ramo da fotografia foi a Leocádia Moretti. Ela também foi casada e teve 3 filhos com o francês João Batista Francisco Moretti, do qual ela enviuvou em 85. Em 86, ela assumiu os negócios da família, que nesse momento ele tocava, né? Que era uma firma especializada no comércio de equipamentos para os produtos da química fotográfica, né? Então, novamente, nós não sabemos se ela também atuou como fotógrafa ou se ela apenas administrava o local. Nós acreditamos que sim, ela também atuou como fotógrafa em algum momento, mas nós não temos tanta certeza. Mas aqui embaixo fica claro que ela negociava objetos para fotógrafos. Ó, veio o nomezinho dela, Viúva Leocádia Moretti. Outra fotógrafa brasileira paraibana foi a Rosa Augusta. Ela atuou ali entre 1890 e 1899. Lembrando que essas mulheres que estão sem data de nascimento e de morte é porque nós não temos acesso a esses registros, tá bom? As fontes sobre elas são muito escassas. E o ateliê da Rosa, ele se chamava Fotografia Minerva, e eu tive acesso à fotografia dela. É uma fotografia realmente muito bonita. Simples, como está descrito aqui, em esmalte e porcelana. Ela também oferecia retratos em crayon. E ela anunciava que o ateliê dela funcionava com bom e mau tempo devido à boa luz do ambiente, ou seja, você ter um espaço que tinha vitrais, que tinha janelas grandes, que estava bem posicionado em relação à luminosidade, isso também era um fator de destaque e da própria questão da propaganda, né? De você conseguir se vender para o cliente e falar, olha, independentemente do tempo, eu vou entregar um bom trabalho porque o meu espaço ele fornece essa estrutura a você. Nós também temos a Fanny Volk, que ela era alemã, e ela foi uma das pioneiras da fotografia em Curitiba. Ela foi filha de também uma pioneira da fotografia, que era a austríaca Anna Pohl, e ela chegou ao Brasil em 81, juntamente com seu pai, Anton Pohl. Eles chegaram um ano depois da mãe dela. Em 86, ela se casou com um fotógrafo alemão chamado Adolfo Volk, do qual ela assumiu o nome. E o trio de fotógrafos, né, a Fanny, a Ana e o Adolfo, eles trabalharam na capital do Paraná até 1902, com a morte da Ana. E esse trio ele conseguiu superar o preconceito local contra alemãos devido ao excelente trabalho que eles forneciam. Em 1905, o Adolfo foi-se embora para a Alemanha, deixou a Fanny, a filha deles aqui, assumiu uma outra família lá, brevemente morreu em 1908, porém a Fanny continuou os negócios dela no Brasil como se nada tivesse acontecido, gente. Ela assumiu outros locais para continuar fotografando, expandiu o negócio, anunciou novos serviços de fotografia, inclusive ela foi a primeira fotógrafa de estúdio de Curitiba. A fotografia Volk, ela fez exposições, foi contratada pelo governo, foi frequentemente anunciada no jornal, fazendo algum tipo de parceria. Ela fez uma das primeiras fotografias de um bebê nu aqui no Brasil, mas também no mundo. Ela ensinou a arte fotográfica para o genro dela, ou seja, ela também atuou como professora de fotografia, e eles trabalharam juntos. Em 1913, a fotografia Volk, ela saiu só dos trabalhos em estúdio ou os trabalhos comerciais, e ela foi trabalhar numa equipe de revista, né, fazendo a reportagem fotográfica. Em 1918, a Fanny vendeu a fotografia Volk, falecendo alguns bons anos depois, em 48. E o trabalho dela foi uma trajetória incrível, a qualidade do trabalho dos Volk, tanto no momento em que era casada, tanto já depois sozinha, era muito grande. Ela trabalhou durante quase 40 anos como fotógrafa, e é uma trajetória que merece essa valorização, porque realmente foi um trabalho notável.
E para terminar, eu trouxe a Elvira Leopardi Pastore, né? Ela foi esposa de um dos grandes fotógrafos italianos que atuaram aqui no Brasil, que foi o Vincenzo Pastore. E ela trabalhou juntinho com ele, gente. Ali no laboratório do estúdio, ela era responsável pelos serviços de fotopintura, pelo acabamento. Ela fez um livro de registros que durou 20 anos, intitulado A Arte de Fotografar e Revelar, onde ela mostrou todo o trabalho que ela realizava no laboratório, as fórmulas fotográficas, as técnicas de fotopintura. Esse casal, né, o Vincenzo e a Elvira, eles trabalharam muitas horas juntos, inclusive de madrugada, para atender os prazos de entrega. E isso tudo porque eles tinham muitos filhos, gente. Eles tinham 10 filhos, então era dali que o sustento deles saía. O estúdio deles era lindíssimo, tem algumas fotografias disponíveis na internet, então era um trabalho de altíssima qualidade. E eles tanto abriram estúdios na Itália, ali em 98, mas quando eles vieram para o Brasil, em 99, eles se estabeleceram em São Paulo e criaram um estúdio belíssimo. A questão das mulheres na fotografia, na família de Elvira, não terminava nela, não. A irmã dela, a Alvelina, ela também trabalhava com o marido em parceria ali familiar. O marido dela tinha sido treinado pelo Vincenzo, ele administrou um dos espaços do Vincenzo. A filha deles, a Aurélia, ela também colaborava fazendo os retoques no estúdio, ou seja, as mulheres da família Pastore estavam todas envolvidas ali no ramo fotográfico, né? Tanto Pastore quanto Mauro. E quando o Vincenzo faleceu em 1918, a Elvira até tentou continuar o estúdio, teve ajuda ali do pai da Gioconda Riso, porém ela não conseguiu dar continuidade, porque como eram muitos filhos, ela precisava sustentá-los, então ela vendeu todo o equipamento fotográfico, negativos e tudo mais, e foi lecionar italiano em uma escola, né? E a partir disso ela passou a fazer um novo uso da fotografia, que foi reunir, selecionar e organizar as recordações de vida do Vincenzo e da família, né? E produzir as memórias deles. E eu trago como consideração para vocês que estão assistindo esse vídeo, já pediram desculpa pelos barulhos que aconteceram aí durante a gravação, falar sobre a atuação dessas mulheres, né? Essas mulheres atuaram. Foram poucas mulheres, como vocês conseguem perceber. Aqui no Brasil nós só tivemos 3 brasileiras, de fato, ali durante todo o século XIX. 3 brasileiras às quais nós temos registros formais de que atuaram, mas somente uma delas nós temos a trajetória completa. E essas mulheres, em sua maioria, elas atuaram em conjunto com seus familiares, né, com os seus maridos, e elas tinham a clientela vinda desses negócios familiares e também, em dado momento, elas assumem o negócio da família quando os maridos falecem. E aqui eu abro um destaque para a Hermínia da Costa, porque ela é um ponto fora da curva, ela não teve o negócio familiar, no sentido de que ela não seguiu o marido na sua profissão, o marido dela era funcionário público, ela abriu seu próprio estúdio, ela abriu vários estúdios, na verdade foram 2 estúdios, e atuou, fez negócios, desconsiderando as dificuldades de uma sociedade patriarcal, né, uma sociedade onde essas mulheres, sobretudo mulheres com filhos, elas eram relegadas a esse lugar de apenas serem mães, de não poderem ter outros atributos. E, ao mesmo tempo, tanto a Hermina quanto essas outras mulheres, elas se aperfeiçoaram, elas participaram de exposições, elas falavam com o público nos anúncios de jornal, em respostas, ou seja, elas tinham um protagonismo, algum protagonismo dentro desse trabalho. Elas também foram mantenedoras da família a partir da fotografia e também mantenedoras da memória familiar. E eu coloco que essa é uma área pouco explorada pela fotografia, né? Pela história da fotografia, até pela questão das fontes. Quem foram essas mulheres às quais nós não tivemos acesso, que nós não conhecemos, que nós não sabemos a trajetória? Há, inclusive, algum receio da parte dos historiadores de afirmar o protagonismo feminino, mesmo que nós tenhamos tantos dados sobre, por exemplo, a trajetória da Hermina. Ela certamente não foi só a primeira mulher fotógrafa de Recife, ela foi a primeira mulher fotógrafa a abrir um estúdio no Brasil com o nome dela. E isso não está descrito na bibliografia referente. Nós não falamos da atuação formal dessas mulheres, né? E quando é uma atuação informal, nós ficamos cheios de dedos, de falar, ela foi a primeira. Enquanto em outros casos, né, quando são casos masculinos,
nós temos fontes suficientes, nós falamos, sim, esse foi o primeiro fotógrafo. Então, é importante também nós falarmos desses receios, né? O quanto os nossos receios também não colaboram para esses silenciamentos, para esses apagamentos. Porque a ciência, ela vai sendo revisitada. Então, se hoje eu tenho essa noção, mas amanhã eu encontro outras fontes que apontam para um outro caminho, amanhã eu publico outro trabalho e falo, gente, na verdade, essa outra mulher foi descoberta agora e nós agora sabemos que ela foi a primeira fotógrafa, né? Que ela foi uma fotógrafa de grande atuação. E quantas mulheres, então, não foram apagadas e desacreditadas, né, descreditadas em seu trabalho enquanto fotógrafas durante o século XIX? Bem, eu acho importante trazer esse tema, porque se a fotografia era um negócio familiar, isso significa que as mulheres estavam envolvidas. Essas 8 mulheres que eu trouxe aqui enquanto exemplo, elas mostram o nível de atuação delas, quando elas estavam dispostas a assumir os negócios da família, a fotografar, a colocar a cara, a se mostrar em exposições, ou seja, elas não estavam só segurando um pepino, elas também estavam mostrando o seu trabalho. E, além dessas mulheres, quantas outras fotógrafas também não atuaram e nós não temos noção de quem foram. Então, é isso. Se você gostou desse material, deixa seu comentário, deixa sua curtida, compartilha com alguém e vamos levar mais desse tema para outras pessoas. Até o próximo vídeo. Fui!